quanto antes na vida cristã, ou seja, a pessoa depois de salva, saber que ela tem privilégios e responsabilidades. Deuteronômio capítulo 20, versículos 1 a 9, mostra-nos o privilégio e a responsabilidade do povo do Senhor. Sim, esta é a ordem divina, como é importante ao lidar com as coisas de Deus, colocá-las na ordem que Ele deu, Deus as colocou, e deixá-las lá, sem mover. A mente humana está sempre propensa a deslocar as coisas que são divinas. E é por isso que frequentemente encontramos as responsabilidades que pertencem ao povo de Deus impostas ou colocadas para aqueles que ainda estão em pecados, ou seja, pessoas não salvas. Isto é um grande erro. Devo estar em uma posição antes de poder cumprir as responsabilidades inerentes a ela. Devo estar em um relacionamento antes de poder conhecer as afeições que pertencem a ele. Se não sou pai, como posso conhecer ou demonstrar as afeições do coração de um pai? Impossível. Posso falar sobre eles e tentar descrevê-los, mas para senti-los devo ser pai primeiro. Assim é nas coisas de Deus. Devo estar em uma posição antes de poder assumir as responsabilidades que lhe pertencem. Devo estar em um relacionamento antes de poder compreender as afeições que dele fluem. O homem foi testado de todas as maneiras possíveis. Ele foi provado na criação, ele foi julgado sobre o governo divino, ele foi julgado pela lei, ele foi julgado com ordenanças, ele foi provado pelo ministério dos profetas, ele foi provado pelo ministério da justiça na pessoa de João Batista, ele foi provado pelo ministério da graça na pessoa de Cristo, e o homem foi provado também pelo ministério do Espírito Santo. Qual foi o resultado? Nós vemos que é uma falha total, uma cadeia ininterrupta de testemunhos do paraíso, ou seja, do jardim, lá no paraíso, ao Pentecostes, só tendeu a tornar manifesto o fracasso total do homem, de todas as maneiras possíveis. Em toda posição de responsabilidade em que o homem foi colocado, ele sucumbiu. Nem mesmo uma única exceção pode ser mostrada. Na responsabilidade do homem, ele provou ser infiel em tudo. Ele não tem uma única polegada de chão para se apoiar. Ele se destruiu, mas em Deus está o socorro. A graça entrou, a graça entrou na pessoa de Cristo e atendeu perfeitamente o caso desesperador do homem. A cruz é o remédio divino para toda a ruína e por essa cruz o crente, ou seja, a pessoa salva, verdadeiramente salva, é introduzido em um lugar de privilégio divino e eterno. Cristo atendeu a todas as necessidades, atendeu a todas as demandas, cumpriu todas as responsabilidades e, tendo feito isso por meio de sua morte na cruz, ele se tornou em ressurreição a base de todos os privilégios do crente. Temos tudo em Cristo e o recebemos pela fé, não porque cumprimos nossas responsabilidades como homens caídos, mas porque Deus nos amou, mesmo quando falhamos em tudo. Encontramos-nos incondicionalmente em um lugar de privilégio indescritível, ou seja, cada pessoa salva pela fé em Cristo. Não nos esforçamos para isso, não choramos para isso, não oramos por isso, não jejuamos por isto. Fomos tirados das profundezas de nossa ruína, daquele poço profundo em que havíamos caído por termos falhado em todas as nossas responsabilidades. Fomos colocados pela livre graça de Deus em uma posição de indescritível bem-aventurança e privilégio, da qual nada jamais poderá nos privar. Nem todos os poderes do inferno e da terra combinados, nem todo o mal de Satanás e seus emissários, nem todo o poder do pecado
da morte e da sepultura, dispostos em sua forma mais terrível, podem roubar do crente, da pessoa salva em Jesus Cristo, aquele lugar de privilégio no qual, pela graça, ele permanece. Não alcançamos nosso lugar de privilégio como resultado da fidelidade no lugar de responsabilidade. Muito pelo contrário, temos falhado em tudo. Antes da salvação, e falhamos também depois de sermos salvos. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Merecemos a morte, mas recebemos a vida. Merecemos o inferno, mas recebemos o céu. Merecemos a ira eterna de Deus, mas recebemos o favor eterno. A graça entrou em cena e ela reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, na economia da graça, o privilégio torna-se a base da responsabilidade. Isso é lindamente ilustrado na passagem da Escritura que menciona, ou que eu mencionei no início deste vídeo, que está registrado em Deuteronômio capítulo 20, do versículos 1 a 9. É bom você ler esses versículos e até o capítulo todo. Vou citá-lo para você aqui, pelo menos esses versículos. Está escrito assim: quando saíres, estava falando de Israel, quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povos maior em números do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegai-vos à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. A peleja contra os vossos inimigos para salvar-vos. Eu citei só os versículos 1 ao 4 aí de Deuteronômio. Aqui temos os privilégios de Israel distintamente estabelecido. É dito: o Senhor teu Deus está contigo. E isto no próprio caráter em que ele os tirou da terra do Egito. Ele estava com eles no poder daquela graça soberana que os havia libertado das mãos de ferro do faraó e da servidão de ferro do Egito, que os conduziu através do mar e os conduziu através do grande e terrível deserto. Isso garantiu a vitória. Nenhum inimigo poderia estar diante de Jeová agindo em graça absoluta em nome de seu povo. Que você observe cuidadosamente que não há uma única condição proposta pelo Senhor nos versículos em que lemos em relação a Israel. Está tudo por conta do Senhor. Ele afirma de maneira mais absoluta o relacionamento e consequente privilégio do Israel de Deus. Ele não diz: o Senhor teu Deus estará com você se você fazer isso ou aquilo. Esta não seria uma linguagem apropriada de alguém que estava diante do povo de Deus como expoente daqueles privilégios que a graça lhes conferiu, lhes concedeu. A graça não propõe condições, não levanta barreiras, não faz estipulações. Sua linguagem é: o Senhor teu Deus está contigo, Ele vai contigo para lutar por ti, para te salvar. Esta é a linguagem da graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando Jeová luta por seu povo, ele tem certeza da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Conceda apenas isto, que Deus esteja comigo e eu defendo a vitória total sobre o inimigo espiritual. Bem, tendo estabelecido a questão do privilégio, passemos agora à questão da responsabilidade. Vamos ler mais um pouco. Então
os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não o consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso, de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus inimigos não se derreta. Aliás, vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração ou com esse desânimo. Isso está em Deuteronômio capítulo 20, do versículo 5 ao 8. Há uma beleza moral incomum na ordem em que o Senhor Deus e o oficial são apresentados nesta passagem em relação a Israel. O primeiro é o expoente dos privilégios de Israel, o último das responsabilidades de Israel. Quão interessante é ver que, antes que os oficiais fossem autorizados a falar à Assembleia de Israel sobre a questão da responsabilidade, o Senhor Deus os havia estabelecido no conhecimento de seu precioso privilégio. Imagine o caso inverso. Suponha que a voz do oficial tenha sido ouvida primeiro. Qual teria sido o resultado? Medo, depressão e desânimo. Pressionar a responsabilidade antes de conhecer minha posição, exigir afeto antes de estar no relacionamento, é colocar um jugo intolerável no pescoço, um fardo insuportável no ombro. Este não é o caminho de Deus. Se você pesquisar de Gênesis a Apocalipse, encontrará, sem sequer uma única exceção, que a ordem divina é privilégio e depois responsabilidade. Deus nos dá primeiro, de forma gratuita, e depois nos pede que façamos algo por Ele ou para Ele. Coloque-me sobre a rocha do privilégio, que estarei em posição de atender e cumprir minha responsabilidade. Mas fala-me de responsabilidade enquanto ainda estiver no poço da ruína, na alma da legalidade ou no vale do desânimo, e você me roubará toda a esperança de sempre, subir aquela esfera sagrada sobre o qual a luz do sol, do favor divino, se derrama em brilho vivo e onde somente as responsabilidades podem ser cumpridas para a glória do nome de Jesus? Alguns nos falam de condições do Evangelho. Quem já ouviu falar de um Evangelho cercado de condições? Podemos entender as condições da lei, isto sim, mas um Evangelho com condições não é o Evangelho bíblico. Seria outro evangelho, como Paulo mencionou em Gálatas, capítulo 1, o versículo 6 e o 7. As condições a serem cumpridas pela criatura não pertencem ao evangelho, mas à lei. O homem foi provado em todas as condições possíveis. E qual tem sido o resultado? Falha total. Sim, falha apenas, falha continuamente. O homem é uma ruína, um desastre. Falido? Isaías disse bem: todos nós somos como o imundo, as nossas justiças como o trapo da imundícia. Deus, melhor dizendo, de que adianta colocar tal pessoa sobre condições, mesmo que você as chame de condições do Evangelho? Nada disto, não vale nada. O homem, sob quaisquer condições, só pode ser infiel. Ele foi pesado na balança e achado em falta em todos os testes que Deus fez com ele. Ele foi condenado da raiz ao ramo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, é assim que afirma a Bíblia. Não diz os que estão no corpo, não, mas os que estão na carne.
O crente não está na carne, embora esteja no corpo. Ele não é visto em sua posição de velha criação, em sua velha condição adâmica, na qual foi julgado e condenado. Cristo desceu e morreu sobre todo o peso de sua culpa. Ele tomou o lugar do pecador em todas as suas responsabilidades e por sua morte, ou seja, pela morte de Cristo, resolveu tudo. Ele jaz na sepultura depois de ter respondido a todas as reivindicações, silenciado todos os inimigos, justiça, lei, pecado, morte, julgamento, Satanás, tudo e todos. Ali jaz o fiador divino no túmulo silencioso e Deus entrou em cena, ressuscitou dentre os mortos, colocou a sua direita nos céus, enviou o Espírito Santo para dar testemunho de um Salvador ressurreto e exaltado e para unir a Ele, como assim ressuscitado e exaltado, todos os que creem em seu nome. Que maravilha! Aqui então entramos em terreno completamente novo. Agora podemos ouvir o ofício enquanto ele fala em nosso ouvido as reivindicações de Cristo sobre todos aqueles que estão unidos a Ele. O sacerdote falou-nos do terreno imperecível que ocupamos, da relação indestrutível em que nos encontramos. E agora estamos em posição de ouvir aquele que se coloca diante de nós como o expoente das nossas altas e sagradas responsabilidades. Pois bem, se o oficial tivesse vindo primeiro, deveríamos ter fugido de sua presença, desencorajados e consternados pelo peso e solenidade de suas palavras e dando expressão a perguntas desesperadas. Quem então pode ser salvo? Mas, na medida da graça, o expoente do privilégio nos colocou de pé em nova criação e fortaleceu nossos corações ao revelar a graça incondicional na qual permanecemos. E o que o ofício nos diz? Apenas isto. Nenhum homem que luta se envolva com os assuntos desta vida. Esta é a soma e a substância da mensagem do ofício, ou do oficial. Ele exige dos guerreiros de Deus um coração desembaraçado, desapegado. Não é uma questão de salvação, de ser filho de Deus, de ser verdadeiro israelita. É simplesmente uma questão de habilidade para travar uma guerra eficaz. E claramente um homem não pode lutar bem se seu coração estiver emaranhado com uma casa, uma vinha, uma esposa. Não era questão de ter tais coisas, de jeito nenhum. Milhares daqueles que saíram para pisar no campo de batalha e juntar os despojos da vitória tinham casas e terras e laços domésticos. Os oficiais não tiveram nenhuma briga com os possuidores destas coisas. O único ponto era não se enredar com eles, que aquilo não fosse um empecilho na hora da luta. O apóstolo não diz: ninguém que milita se ocupa dos negócios desta vida. Se ele tivesse dito isso, todos nós teríamos que viver em ociosidade e isolamento, enquanto ele nos ensina distintamente em outro lugar que se alguém não trabalhar, também não coma. O grande ponto é manter o coração desembaraçado, desapegado dessas coisas. Os guerreiros de Deus devem ter corações livres. E a única maneira de ser livre é lançar todo o nosso cuidado sobre aquele que cuida de nós. Posso permanecer no campo de batalha com o coração livre quando coloco minha casa, meu vinhedo e minha esposa, meus filhos sob a guarda divina. Além disso, os guerreiros de Deus devem ter corações corajosos, bem como corações livres. Os medrosos, os covardes,
nunca podem permanecer na batalha ou usar o louro da vitória. Nosso coração deve estar desvinculado ou desapegado do mundo e ser ousado em razão de nossa absoluta confiança em Deus. É bom lembrar que essas coisas não são condições do Evangelho, mas resultados do Evangelho. Uma distinção profundamente importante que muitos não sabem, nunca aprenderam e quando ouvem, dificilmente querem receber em seus corações, mas esta é a verdade bíblica. Que erro falar das condições do Evangelho? É simplesmente o velho fermento da legalidade apresentado em uma forma nova e estranha e apelidado com um nome que é uma contradição. Se aqueles cachos preciosos que são resultado da união com a videira viva, ou seja, Cristo, foram apresentados como as condições necessárias dessa união, o que deve acontecer com o pecador? Onde obteremos senão em Cristo? E como nos tornamos unidos a Cristo? É por condições? Não, mas pela pura e livre graça de nosso Deus. Que o Espírito Santo instrua a todos quanto à ordem divina de privilégios ou privilégio e responsabilidade, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10.